O mercado do boi gordo continua assim meio lerdo desde a semana passada. Foram poucos os negócios registrados e os preços ficaram estáveis na maioria das praças pecuárias, principalmente na semana passada, e nas regiões onde a oferta de boiadas foi suficiente para abastecer os estoques das indústrias. Os frigoríficos testaram preços abaixo das referências, pressionando a cotação da arroba do boi gordo. Quando a gente pega lá na região, lá em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, apesar dos preços não terem variado na comparação dia a dia, as indústrias estão com dificuldades de compra, ofertando valores acima da referência. Em São Paulo, por exemplo, a cotação da arroba do boi gordo ficou estável, mas considerando o desempenho em outubro, a cotação caiu 2,3%, um quadro de preços frouxos frente ao mês de setembro. A margem das indústrias que desossam carne está em 21,4%, valor próximo à média da série histórica. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities, lá da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Luiz, o Banco Central manteve aí a taxa Selic em 6,5%. Isso deve ir até o final do ano, né? O Banco Central, através do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, manteve a taxa Selic novamente em 6,5%. Essa taxa foi criada em 1986 e ela, se mantendo, mostra que o Banco Central tem uma visão que a inflação está sob controle e a expectativa é que, com esse sinal, mantenha mais aquecida a economia, que a gente possa captar mais dinheiro a longo prazo e com isso a gente observar o que vai acontecer agora com outros indexadores, né? Porque a taxa Selic, que é a taxa 6,5 ao ano, é uma taxa que serve de referência para como o IPCA, o CDI e outros índices também. É uma taxa boa, Luiz? Hoje o Brasil... Para a situação que nós estamos vivendo hoje. Como nós falamos, 6,5 é a menor taxa desde 1986, mostra que o Brasil realmente teve taxas muito altas durante muito tempo, né? E quando a gente fala que os Estados Unidos vem crescendo a taxa de juro americana e deve ir para 2,5 ao ano, nós ainda somos um país que atrai muito capital estrangeiro justamente porque nós pagamos muitos juros por esse capital que vem para o Brasil. Então, grandes investidores vêm para cá porque a nossa taxa é muito atrativa ainda, mesmo estando 6,5, que é uma taxa para nós até surpreendente, né? Agora, isso aí mexe com a Bolsa de Valores? Mexe com a Bolsa, porque o que a gente observa na Bolsa é que a Bolsa é considerada hoje, nesse momento, com a taxa baixa, assim, como o maior ativo, o maior atrativo em ativo no Brasil hoje é a Bolsa de Valores, para você aplicar em ações, em outros tipos de aplicação. Se você ver bem, quem operou em ações, comprou ações do Magazine Luiza em 2015 e vendeu em 2017, ele teve uma margem de lucro aí que movimentou até 4.000% em 2017. Então, a Bolsa te oferece algumas situações que você pode correr um pouco mais de risco e ganhar mais nesse processo, né? Nós temos aí as criptomoedas, que o pessoal investe em criptomoeda como uma forma de arriscar mais para ter mais capital, mas se você vê, a Bolsa te dá condições de você arriscar também um pouco de capital com a diferença. A Bolsa, ela tem toda uma gestão da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, é regulada também pelo Banco Central, e você pode, Antônio, numa operação da Bolsa, buscar uma rentabilidade, que você busque uma rentabilidade de 2%, 3% ao mês, e você trave também o seu prejuízo. Você aceite perder até 1 ou 2%. Então você não fica tão aberto ao risco, ao mercado, com outros investimentos. Então a Bolsa passa a ser um grande negócio, e é um grande negócio no final dessas eleições. Para você ter uma ideia, em outubro o índice Bovespa subiu mais de 10%, né? E nós tivemos aí um valor em movimentação em outubro de mais de 13 bilhões de reais, quer dizer, foi recorde também. Então a Bolsa é a bola da vez novamente, onde o pessoal tem que enxergar e ver que com essas taxas de juros aí, começa a ser muito interessante você buscar ações e saber qual é o seu perfil, se você é um conservador, é um moderado, ou se você tem um perfil que toma mais risco, né? Cada um tem esse perfil individual. E a Bolsa está aí para poder trazer uma oportunidade de investimento com uma lucratividade maior e você travar seus riscos para você não ficar exposto aí muito forte no mercado. Bom,
Essas eleições, basicamente, vamos dizer assim, já estão apresentando alguns resultados positivos em relação à economia. Bolsonaro, China, árabes, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Agricultura. Pois é. Estamos aí umas notícias aí interessantes. O Bolsonaro falou alguma coisa em relação à China que balançou o mercado. Para você entender o que é a China, o Brasil representa 15% da economia chinesa, né? A China cresce 7% ao ano, então em 2 anos a China cresce um Brasil, né? Em 2 anos. E o Brasil cresce um Brasil em 50 anos, né? Então a gente tem que saber o tamanho das pessoas que a gente quer brigar. O Brasil, os chineses têm 124 bilhões de dólares investidos no Brasil, são os grandes importadores das nossas commodities, né? Então, você falar com a China, você tem que ver o que isso pode afetar. Quando a gente fala na questão do Acordo de Paris, que também o Ministério sinaliza mexer nisso aí, e a gente observa também a questão da mudança da embaixada, né, para Jerusalém, que mexe com o mercado árabe, né? E todas essas medidas vão afetar com certeza o agronegócio. A gente precisa ir com mais calma aí para a gente não alavancar muito algumas decisões que podem trazer algumas consequências ruins, principalmente para o agronegócio e para a economia brasileira. Eu estou comentando aí com as pessoas dizendo o seguinte, tem que mudar sim, tem que mudar muita coisa, mas olha, tem coisas que é melhor a gente ir bem devagar. Luiz, vamos para o intervalo comercial, depois a gente continua essa conversa, ok? Ok. É um minutinho só.